Oswaldo Leblanc era um senhor de 65 anos, dono de uma das maiores empresas de lustres do Brasil, a Leblanc Lustres. Estava em sua sala presidencial, observando a vista privilegiada que tinha do último andar pensativo. Queria desenvolver um modelo de lustre com um formato que representasse algo delicado. Ainda apreciando a vista, o presidente avistou seu jardim, que ficava na entrada do edifício da empresa, que era repleto de plantas, flores e até tinha uma árvore de flor de cerejeira, onde era o lugar preferido do ricaço. Era apaixonado por verde e pela natureza. Então decidiu criar um lustre em forma da flor orquídea, que era a sua favorita. Oswaldo era um empresário muito bem-sucedido. Bondoso com seus funcionários, ele tinha a admiração e o carinho de todos da sua empresa. Adorava seu trabalho e tinha muito talento para criar vários tipos de pêndulos, lâmpadas e lustres de todas as formas. Tinha uma linda família, com 3 filhos adultos e 5 netinhos. A vida do senhor era perfeita e tudo estava indo bem. Até que seu melhor amigo, Darlan, CEO e braço direito de Oswaldo, o avisou que iria se mudar para o exterior. Os dois trabalhavam juntos há mais de 30 anos e eram amigos de infância. Companheiros fiéis, fizeram a Leblanc Lustres crescer e se tornar a referência de empresa que era atualmente. Essa notícia entristeceu o coração de Oswaldo, pois iria perder seu diretor executivo e também teria menos contato com o amigo. Mas o CEO explicou que havia conhecido a mulher dos seus sonhos, o amor de sua vida durante as suas últimas férias, e que iria se mudar para a Suíça para ficar com ela. O presidente se alegrou pelo amigo, mesmo chateado com sua partida, pois sabia o quanto Darlan era um homem bom e o quanto sofreu desde o seu divórcio. Sempre o incentivava a voltar a procurar o amor. Então não tinha como não comemorar. Abriram um champanhe e brindaram a nova vida do CEO. Mas essa partida não seria de imediato. Darlan iria se mudar no próximo ano. Então teria bastante tempo para treinar o próximo diretor executivo da Leblanc. O CEO perguntou ao chefe se a vice-diretora Ellen ocuparia seu lugar, mas foi surpreendido com um não. Ellen era uma ótima funcionária, trabalhava muito e se dedicava como ninguém à sua função de vice-diretora. Mas, em contrapartida, era uma pessoa muito arrogante, mesquinha, se achava melhor que qualquer um que estivesse abaixo dela. E, além disso, o presidente desconfiava que ela não era tão honesta quanto queria parecer. O diretor concordou com o dono e perguntou quem seria o novo CEO da empresa. Oswaldo, então, olhando para seu jardim, disse que tinha uma ideia. Perguntou ao amigo se ele treinaria qualquer um que conseguisse o cargo, e Darlan disse que sim. Então o ricaço explicou seu plano. Vou realizar um processo seletivo. Todos da empresa, independente de qual cargo possua, poderão concorrer. Não haverá distinção entre os funcionários. Todos serão avaliados igualmente e poderão conquistar o cargo de CEO da Leblanc Lustres. E pediu para o diretor executivo marcar uma reunião geral com todos os funcionários da empresa urgentemente para o próximo dia. E assim foi feito. No dia seguinte, o dono da empresa chegou ao pátio e lá estavam todos os seus empregados reunidos. Todos, desde funcionários de serviços gerais, como faxineiros, ajudantes de cozinha, até os de cargo mais altos, como designers de criação, marketing, engenheiros de produção e diretores executivos de diversos setores da empresa. Estavam todos meio confusos, pois um comunicado geral normalmente não era algo comum. Poderia significar qualquer coisa, desde uma promoção ou anunciar que haveria cortes. Muitos, principalmente dos serviços mais baixos, tiveram medo de que a empresa estivesse fechando, já que se tratava de uma empresa que pagava salários bem acima das outras e, por esse motivo, estaria entrando em falência. Ficaram tristes com essa especulação, pois gostavam muito de trabalhar na Leblanc e eram muito bem tratados pelo dono. Só não gostavam nem um pouco da vice-diretora.
Mas, para a alegria de todos, não era isso. Muito pelo contrário. Osvaldo, então, se pronunciou. Bom dia, meus amigos. Reuni todos vocês aqui hoje para lhes dar uma boa notícia. Meu amigo Darlan, CEO da empresa, estará se mudando para o exterior no ano que vem e, portanto, teremos outra pessoa assumindo o seu cargo. Nesse momento, Ellen, que já estava muito irritada por não saber do que se tratava a reunião, já que era a vice-diretora e, de acordo com a tirana, era um absurdo ninguém ter comunicado nada a ela, já começou a se animar, pois achava que o presidente tinha reunido todos ali para presenciar a sua promoção. Já se levantou e foi andando até a frente, onde o dono e CEO estavam, toda alegrinha. Mas antes que chegasse ao palanque, Osvaldo disse que não seria ela, o que fez com que a vice ficasse ainda mais irritada. Como assim? Então o presidente disse que ela também poderia concorrer, o que fez com que a mulher ficasse um pouco mais aliviada e pediu que ela se acalmasse e que voltasse a se sentar, pois faria o anúncio. A mulher se sentou irritadíssima e o senhor falou. Continuando, amigos, para o cargo de CEO da Leblanc Lustres, qualquer um de vocês, repito, qualquer um, desde funcionários de serviços gerais até os que assumem cargos mais altos e especializados, terão o direito de concorrer. Um novo diretor executivo será a pessoa que passar no processo seletivo. Imediatamente, Ellen se levantou e começou a gritar. Isso não é justo, senhor. Esse cargo deve ser meu por direito. Quem além de mim tem a capacidade de assumir esse cargo? O senhor realmente quer colocar qualquer um sem a escolaridade que eu tenho para assumir o maior cargo dessa empresa, além do senhor? Ela estava revoltada e inconformada com a situação, mas foi avisada de que não haveria distinção entre os funcionários, principalmente por escolaridade. E Osvaldo continuou. A pessoa terá todos os cursos preparatórios necessários, totalmente financiados pela empresa, além de que receberá um treinamento de 1 ano diretamente do nosso CEO Darlan. Bom, já que o senhor quer assim, tudo bem. Tenho certeza que eu vou ser a primeira colocada nesse processinho seletivo. Ninguém além de mim é mais estudada para isso, disse a vice olhando para os demais funcionários, fazendo com que se intimidassem. Então o ricaço continuou a explicar o processo, enquanto Darlan distribuía saquinhos com sementes para todos os empregados. Como sabem, eu adoro plantas. Todos vocês podem apreciar o nosso maravilhoso jardim lá na entrada da empresa. Cada um de vocês está recebendo um pacotinho, com algumas sementes agora. Portanto, o método de avaliação que eu usarei para definir o novo CEO será baseado nessas sementes. Quem trouxer, daqui 3 meses, a planta mais bonita para colocarmos no nosso jardim será o novo diretor executivo da Leblanc Lustres. Simples assim. Os funcionários se alegraram e não podiam acreditar que estavam tendo essa incrível oportunidade. Mas foi aí que Ellen ficou possessa de raiva. O senhor só pode ter enlouquecido. Vai mesmo colocar sua empresa nas mãos de qualquer um só por causa de uma planta? Quem souber cuidar de uma planta, que é algo tão delicado, saberá como cuidar de uma empresa. Se você quer ser a nova CEO, Ellen, basta apenas cuidar da sua plantinha. Assim saberei que tomará conta do que eu construí até hoje. Respondeu o dono e concluiu. E assim encerramos essa reunião, meus amigos. Muito obrigado a todos e que vença o melhor. Os empregados foram saindo aos poucos do pátio, conversando e voltando às suas devidas funções. E enquanto Osvaldo e Darlan conversavam, Ellen chegou furiosa e tentou fazer com que o chefe mudasse de ideia, dizendo que aquilo não poderia ser verdade e que ela merecia o cargo, mas não teve sucesso. Então ela disse que iria trazer a planta mais bonita que ele iria ver e saiu resmungando. Foi para casa e plantou as benditas sementes, já que queria vencer. Darlan, por mais que confiasse no amigo, perguntou quais eram as reais intenções do dono em fazer aquele processo seletivo.
E como o empresário iria saber quem cuidou melhor de suas plantas? Então Osvaldo disse: "Eu quero encontrar a pessoa mais honesta para ser meu novo braço direito. Não quero qualquer um só porque teve escolaridade. Mas aguarde e verás. Você vai se surpreender." O CEO aceitou e todos voltaram às suas funções diárias na empresa. Ao final do dia, enquanto isso, um funcionário de serviços gerais que trabalhava como faxineiro, Manuel, voltou para casa todo feliz e contou para sua família a oportunidade de ouro que havia recebido. Que se sua planta fosse a maior e mais bonita de todas, ele viraria CEO da empresa e poderia dar uma nova vida para eles. Sua esposa e seus 3 filhos pequenos se alegraram e se animaram, pois viviam apenas do salário do faxineiro e passavam por muitas dificuldades. Havia dias em que não tinham comida suficiente para todos e já chegaram a passar fome. A mãe ficava em casa com os filhos, que ainda tinham 10, 8 e 6 anos, e não conseguia ajudar o marido com as despesas. Manuel era muito inteligente, mas não teve a chance de estudar. Então fez bicos a vida inteira para se sustentar e levar comida para casa. Há pouco mais de 2 anos, conseguiu esse trabalho como faxineiro, que pagava um salário melhor, mas ainda não era suficiente para 3 crianças. Mesmo com a dificuldade, sua família era muito bondosa e unida, e rapidamente começaram a procurar em casa um vaso para colocar as sementes. Os 4 ajudaram o faxineiro a plantá-las, e o homem ficou muito feliz e ansioso, pois iria se dedicar para que crescesse uma linda planta. No dia seguinte, Manuel pegou as últimas economias que havia feito para um momento de emergência e comprou tudo de adubo e fertilizantes. Cuidou de seu vasinho como ninguém. Regava 2 vezes por dia e colocava por 30 minutos ao sol. Tudo com o maior amor e carinho. Todos os dias à noite ajoelhava e rezava, pedindo que sua planta fosse a mais bonita. Semanas foram se passando e nada de sua plantinha crescer. Manuel não entendia. Ele estava fazendo tudo certinho, de acordo com as orientações que pegou de um amigo que era jardineiro. Ele gastou mais um pouco e comprou, dias depois, um acelerador de germinação e torceu para que funcionasse. Mas, para sua infelicidade, não resolveu. Nada do que ele fazia era suficiente e sua plantinha não queria crescer de maneira nenhuma. Quando chegava na empresa e perguntava aos outros funcionários como iam os cuidados com as suas plantas, eles respondiam que estavam indo muito bem, que suas plantas já estavam enormes e bonitas, com folhas verdes e cheias de vida, o que só fazia com que Manuel se sentisse ainda mais para baixo. A vice-diretora também recebeu a mesma pergunta, mas de Osvaldo, e disse: "A principal está linda, senhor. Ela já está com 10 centímetros de altura e está ficando cada dia mais bonita. Com certeza serei a vencedora, pois cuido dela como se fosse uma filha. Até descobri um talento que eu não tinha: cuidar de plantas. Amo olhar para ela e ver todo o meu trabalho sendo recompensado. Agora entendo, senhor. É realmente gratificante." O ricaço sorriu e falou: "Que bom, Ellen." E a mulher ficou toda contente. Passou-se mais algum tempo e nada da plantinha de Manuel crescer. Faltava apenas 1 mês para o dia da competição e o faxineiro ficava cada dia mais sem esperanças. Continuou regando, colocando adubo, fertilizante, fez até uma mini estufa para ver se ela crescia. Mas nada. No dia da entrega das plantas, Manuel não quis nem ir trabalhar. Estava acabado. Chorou a noite inteira pensando: "O que eu fiz de tão errado? Por que ela não cresceu?" Mas sua família, vendo a tristeza do pobre homem, fez um café com bolo bem gostosinho e levou para ele na cama. "Levanta, papai", disse um de seus filhos. "Isso, amor. Você fez o que pôde, se dedicou e se esforçou. Mas infelizmente nem tudo sai como a gente quer na vida. Ainda assim nós te amamos e pra gente você sempre será nosso vencedor."
falou sua esposa, o confortando. Todos se abraçaram, e então Manuel tomou seu café, se arrumou e foi para a empresa, levando o seu vasinho sem nenhuma planta. Afinal, tinha que terminar o processo seletivo, mesmo que tivesse falhado. Estava bem envergonhado, mas era melhor do que não levar nada e parecer que tinha desistido. Chegando lá, ficou impressionado com as plantas dos outros funcionários, uma mais linda que a outra, plantas de todos os tipos, flores, suculentas, cactos, tudo o que se pode imaginar. Ficou ainda mais sem graça quando todos o olhavam e riam por seu vasinho estar vazio, mas não havia nada que pudesse ser feito. Então, Osvaldo e Darlan chegaram. O presidente começou a olhar as plantas e elogiar cada uma delas. Estava maravilhado. Todos estavam sorridentes e fazendo de tudo para impressionar o empresário. Ellen chegou-se anunciando e mandando o povo sair da frente. Dá licença, a vencedora está passando. A vice-diretora chegou com vários carrinhos com vasos lindos em cima e com plantas que faziam os olhos de qualquer um brilhar. No meio delas, havia uma orquídea azul maravilhosa, diferente de todas as plantas que os outros funcionários haviam levado. Ela sabia que o chefe gostava de orquídeas e estava confiante com a vitória. Bom dia, presidente Osvaldo. Olha o que eu trouxe para o senhor. Uma magnífica orquídea azul. Duvido que as sementes de qualquer outro aqui tenha dado uma flor tão linda como a minha, disse Ellen toda orgulhosa. Então Darlan falou. Olha, chefe, que plantas maravilhosas. Uma mais bonita que a outra. E essa orquídea azul? Vai ficar difícil escolher o vencedor, né? Na verdade, não, respondeu o dono, fazendo com que Ellen sorrisse achando que seria ela. Osvaldo se dirigiu até Manuel e perguntou ao homem o que havia acontecido com a planta dele. Por que a sua planta não cresceu? O pobre faxineiro, ao olhar para seu vasinho vazio e ver a expressão de decepção do patrão, não se conteve e acabou deixando escorrer algumas lágrimas, e disse meio cabisbaixo: Me desculpe, senhor, eu realmente não sei o que houve. Eu fiz tudo o que podia para ajudar no crescimento. Comprei adubo, fertilizante, colocava no sol por 30 minutos, regava 2 vezes por dia. Até um acelerador de germinação eu comprei sem poder direito, mas queria muito que tivesse dado certo. Me desculpe por ter falhado. Você não falhou, filho, afirmou o dono da empresa com um belo sorriso no rosto e colocando a mão no ombro de Manuel. Você agora é o mais novo CEO da Leblanc Lustres. Meus parabéns. Todos ali não podiam acreditar. Nem Manuel entendeu. Estavam todos confusos e rapidamente murmúrios e algumas pessoas gritando revoltadas começaram a acontecer. Mas o que o senhor está dizendo, Osvaldo? Perdeu a cabeça? Eu trouxe a orquídea azul. Ela é mais bonita que qualquer planta aqui. Não estou entendendo. Eu que deveria ser a CEO dessa empresa, gritou Ellen furiosa. Deixe-me explicar para vocês, disse o presidente. O intuito desse processo seletivo era encontrar a pessoa mais honesta para ser meu braço direito. Eu disse que quem trouxesse a planta mais bonita ganharia. Porém, eu estava testando todos vocês. E vocês falharam. Como assim falhamos? Falou a vice-diretora revoltada. Primeiro que as sementes que eu dei a vocês eram todas iguais. Ou seja, se crescesse em alguma planta, deveria ser um tipo específico de suculenta. Não deveria nascer flores e muito menos orquídeas azuis. Você pelo menos sabe como se faz uma orquídea azul, Ellen? Perguntou o ricaço olhando para a mulher, que ficou toda desconcertada. Eu reguei ela e ela cresceu, respondeu a vice. Não existem orquídeas azuis naturalmente na natureza, Ellen. Ela se baseia em uma técnica de infusão de tinta azul no caule de uma orquídea, que é originalmente branca. Então, só assim se nasce uma orquídea azul, afirmou o empresário. A cara da megera não poderia estar mais perplexa.
Ellen ficou toda sem graça e tentou se desculpar, mas foi interrompida pelo dono. Além de que, antes de dar as sementes a vocês, eu as queimei. Portanto, nenhuma semente poderia dar frutos. Não poderia nascer absolutamente nada dessas sementes. E é por isso que esse homem aqui é o CEO, o mais novo diretor executivo da minha empresa. Falou Osvaldo, batendo de leve sua mão no ombro de Manuel. O faxineiro ficou sem reação. E o dono continuou. Apenas ele foi honesto. Apenas ele cuidou de verdade das sementes, mesmo que não estivessem vingando. Ele fez de tudo. E ainda assim, mesmo falhando, trouxe aqui esse vasinho para mostrar que pelo menos tinha tentado. É de um homem assim que eu preciso ao meu lado para comandar minha empresa. Um homem que planta as sementes da honestidade. E não de pessoas que enganam para conseguirem o que querem. Todos ali ficaram envergonhados, principalmente Ellen. A megera ficou completamente estática. E então Osvaldo concluiu. Meus parabéns, filho. Agora pode acompanhar o meu amigo Darlan até a nossa sala de reunião para explicarmos tudo o que será feito a partir de agora. E quanto ao resto de vocês, nenhum será demitido ou penalizado. Apenas voltem ao trabalho. E todos os funcionários foram saindo cabisbaixos, com vergonha pela desonestidade, levando suas plantas consigo e voltaram à vida normal. Ellen, por sua vez, foi até a sala de Osvaldo e pediu demissão, pois estava envergonhada demais para continuar trabalhando ali. Manuel ligou para sua família e deu a boa notícia. Saltitava de alegria e estava muito emocionado. Então o ricaço ficou plenamente feliz, ao ver que ao seu lado teria alguém que sabia que era honesto e ético, e que juntos pudessem continuar a fazer da Leblanc Lustres um lugar melhor para se trabalhar. Tudo começou em uma universidade quando dois jovens, Mariana e Pedro, de 22 e 24 anos, foram apresentados por amigos e já ficaram interessados um pelo outro. Mariana fazia farmácia e Pedro, medicina. Ambos eram estudantes muito dedicados e tinham grandes planos para o futuro. Foram se aproximando cada dia mais e logo assumiram um relacionamento. Como Mariana se formou primeiro, arrumou um emprego rapidamente e começou a ajudar a pagar o curso do namorado, que não tinha tempo para trabalhar devido à carga horária da faculdade. O rapaz era muito agradecido e sempre lembrava que um dia iria recompensá-la por todo esse esforço. Na mesma turma de Pedro, o rapaz tinha um amigo a quem considerava como um irmão. Will acabou se tornando bastante amigo do casal, mas ninguém imaginaria o que o destino reservava. Depois que começou a trabalhar como médico, Pedro pediu a mão de Mariana e os dois se casaram em uma cerimônia linda e romântica. Como presente de casamento, o marido comprou uma mansão com direito a tudo, área gourmet, vários quartos e uma piscina iluminada que tirava o fôlego de qualquer um. A jovem amou a casa, mas se preocupou com a manutenção daquele lugar imenso. Pedro disse que os dois mereciam o melhor e então se mudaram. O rapaz, com 30 anos, se tornou um cirurgião muito requisitado. Ganhou muitos títulos e honorários e acabou sendo contratado para trabalhar em um dos melhores hospitais da cidade. Não demorou até que Mariana engravidasse e os dois comemoraram bastante o crescimento da família. Pedro dizia que nada faltaria para sua amada esposa e seu precioso filhinho, que crescia em meio ao luxo. Mas sua mãe sempre o ensinava a ser humilde. A vida daquela pequena família estava perfeita. Todos se amavam e eram muito felizes. Até que, após 9 anos de relacionamento, Pedro começou a chegar tarde em casa e já não era mais o mesmo. Não conversava direito com Mariana e nem lhe dava mais atenção. Parecia distante e muito desatento. A esposa perguntava se estava tudo bem, mas Pedro sempre respondia dizendo que era apenas o cansaço de tantas cirurgias e que estava exausto. A mulher entendia e fazia um chazinho para o esposo dormir melhor. E assim foi durante muito tempo. Então,
Em um dia em que o clima estava bastante agradável e com um sol radiante, Mariana e seu filho Daniel saíram para passear no parque. Quando passaram na frente do restaurante, que ficava próximo de lá, a mulher ficou perplexa. Seu marido estava almoçando com uma jovem muito bonita que tinha um corpo escultural. Pareciam estar se paquerando. A moça passou a mão no braço do cirurgião de forma muito íntima, fazendo com que Mariana simplesmente perdesse o chão. Esperou o marido chegar em casa e assim que ele foi se deitar, a esposa começou a acariciá-lo e a dizer que estava interessada em namorar um pouco, já que não faziam isso há muito tempo. Pedro a afastou e disse que estava muito cansado, mas foi aí que Mariana disparou. Você quer descansar com uma desconhecida em um restaurante? O cirurgião a olhou assustado e nervoso, retrucou. Deixa de ser besta, eu não estava com ninguém. Então se virou irritado para o lado e disse que iria dormir. A esposa ficou furiosa e começaram a discutir. O homem foi dormir no sofá, deixando a mulher sozinha no quarto. No dia seguinte, Mariana resolveu ir até o hospital onde o marido trabalhava para conversar direito sobre a noite anterior. Porém, quando pediu para que chamasse seu esposo, a recepcionista disse: me desculpe, senhora, mas seu marido está de férias. Ele não vem atender já faz umas 2 semanas. A mulher ficou sem reação, e aí se tocou que a pele do marido estava meio bronzeada e concluiu que ele só poderia estar indo à praia com a amante. Ficou ainda mais furiosa. Mais tarde, quando Pedro chegou, Mariana imediatamente já o confrontou, gritando: Você está mentindo para mim, né, seu canalha? Eu sei muito bem que você nem está trabalhando, está de férias. Você está indo para a praia com aquela mulher todo dia, não é? O marido tentou acalmar a esposa, mas ela gritava e chorava, até que ele resolveu contar tudo e confirmou as suspeitas da mulher. Acontece que Pedro estava tendo um caso com Tairine, uma jovem muito bonita que era enfermeira do mesmo hospital que o cirurgião trabalhava. Você tem razão. Eu estou apaixonado por ela e eu não te amo mais. Simples assim. Assumiu o marido, deixando Mariana boquiaberta com sua frieza. O médico disse ainda que queria se separar dela e que iria ficar com Tairine, pois ela o fazia feliz. Portanto, tinha encontrado um novo sentido para sua vida. Mas e nosso filho? Perguntou a esposa, chorando. Como ele fica nessa história? Nosso filho vai aprender a lidar com minha ausência, respondeu o homem, sem nenhuma expressão de remorso na cara. Pedro pegou algumas coisas e disse que já iria sair de casa. A mulher, aos prantos, pediu que ele pelo menos se despedisse do filho, mas o médico simplesmente a ignorou e foi embora. Mariana chorou aquela noite, sentindo uma dor no coração que não conhecia. A dor de uma traição. No outro dia, sem ao menos esperar, Pedro voltou para casa já com os papéis do divórcio em mãos e pediu que a mulher assinasse. Os dois discutiram muito e, num momento de raiva, Mariana pegou os papéis e assinou tudo, sem ler nada. Pronto, agora você pode viver com aquela vagabunda em paz. Some da minha frente. Nunca mais quero te ver, falou a pobre mulher, chorando. Entretanto, uma semana depois, quando Mariana chegou em casa com seu filho depois do trabalho, pois havia voltado a trabalhar como farmacêutica, ficou horrorizada em ver todas as suas coisas, todas fora de casa, e umas pessoas engravatadas na entrada. Descobriu que, em meio àqueles papéis do divórcio, Pedro havia colocado um contrato de venda do imóvel e que ela tinha assinado sem ver o que era. Ela começou a fazer um barraco, mas não teve jeito. Não a deixaram entrar em sua própria residência. A pobre mulher estava desolada. Caiu de joelhos no chão e começou a chorar. Naquele momento, o Will, amigo de Pedro, que também trabalhava no mesmo hospital, estava passando na frente da casa de Mariana e viu toda aquela cena. Quando soube o que aconteceu, ficou furioso com a sacanagem que o amigo estava fazendo à ex-mulher e ao próprio filho. Pegou os dois e os levou para sua casa. Alguns dias depois,
o bom homem ajudou a mãe e o filho a se mudarem para um apartamento pequeno. Ela começou a trabalhar mais para poder dar uma vida boa a Daniel e fazia turnos extras nos fins de semana. Em um sábado, Mariana precisava sair para trabalhar e não tinha com quem deixar o filho. O garoto, que já estava com 9 anos, disse à mãe que sabia se cuidar sozinho e que ela poderia ir tranquilamente. A mãe, muito orgulhosa de seu menino, o beijou na testa e saiu. Só que mais tarde, o garoto começou a sentir uma dor de garganta e, como sabia o caminho do hospital onde o pai trabalhava, foi até lá. Ficou aguardando o pai por alguns minutos na recepção, até que uma mulher arrogante chegou e agarrou seu bracinho. Era Tairine, que disse furiosa: "Sai daqui, seu moleque imbecil! Seu pai agora é meu marido e meus filhos, que são os filhos dele. Você não é ninguém para ele mais. Então vai embora daqui." O garoto ficou horrorizado e olhou para seu pai, que vinha logo atrás. Mas quando pediu ajuda, o cretino gritou: "Vaza, moleque! Não quero saber mais de você ou da sua mãe. Anda, vai caçar seu rumo." O pobre menino começou a chorar e todos do hospital ficaram olhando aquilo sem fazer nada. Até que Will chegou correndo e ficou revoltado com a atitude de Pedro. "Você é idiota por acaso, Pedro? Ele é seu filho!" disse o médico furioso. Mas Pedro mandou o Will não se meter, porque não era da conta dele. E ainda falou que era um cirurgião renomado e não um pediatra qualquer como ele. Will xingou o cretino, pegou a mãozinha do garotinho e o levou para casa. O pobre menininho, soluçando e com os olhinhos cheios de lágrimas, falou: "Obrigado, tio. O senhor é muito bom." O coração de Will doeu e sentiu um grande afeto pelo garoto. Quando Mariana chegou no apartamento, chamou por Daniel, mas ele não respondeu. Começou a procurá-lo pela casa toda e aí ficou desesperada. Porém, ouviu a porta se abrindo e correu para encontrar seu filho, que estava aos prantos. O menino e o Will contaram tudo a ela. Daniel estava arrasado. Era difícil para a mãe ver seu filho sofrendo e correu para abraçá-lo. Mariana ficou toda preocupada, pois agora o garoto estava com febre e se encheu de ódio pela negligência do ex-marido. Já estava pronta para ir até aquele maldito e fazer um barraco na frente do hospital, mas o Will a abraçou e a acalmou. A pobre mulher chorou em seus braços e o médico sentiu muita pena por tudo o que eles estavam passando. Como o Will era pediatra, examinou o menino, viu que era apenas uma virose e receitou os remédios. Alguns dias depois, Will se esbarrou com Pedro e falou revoltado sobre como ele estava sendo babaca com Mariana e com Daniel, e como podia ter sido tão omisso com o próprio filho naquele dia. Pedro, irritado, mandou ele ir tomar naquele lugar e disse que o pediatra estava com inveja de sua nova esposa e da sua vida bem-sucedida. Mas o Will continuou dizendo que Tairine era uma interesseira e que, quando ele mais precisasse, iria ver a cobra que ela era, e que ela e os filhos dela seriam a sua desgraça. Todos ao redor olhavam para Pedro com um ar de reprovação e indignação, fazendo com que o cretino se irritasse mais ainda e começasse a xingar e saísse revoltado. Com o passar do tempo, a convivência do cirurgião e Tairine começou a incomodar muito os outros funcionários. Ninguém conseguia mais suportá-los e ficou desconfortável para os dois continuarem trabalhando naquele hospital. Então, trataram de pedir uma transferência e, como Pedro era muito influente, conseguiram se mudar para um hospital muito chique e conceituado em outra cidade. Will começou a visitar Mariana e o filho com muita frequência depois daquele episódio, oferecendo sua assistência. Foi aí que ele e Mariana se tornaram grandes amigos, pois estava sendo a rocha que ela precisava naquele momento. O pediatra contou sua história à mulher e que também foi abandonado pelo pai quando criança. Por isso sabia como era crescer com essa dor. Ficaram muito próximos depois disso e, depois de algum tempo, começaram a se apaixonar. 1 ano e meio depois, se casaram. Com muito esforço e gastando todas as suas economias,
Will comprou a mansão onde Mariana morava com o filho e a deu de presente para a esposa. A mulher ficou muito feliz e emocionada com a atitude do marido, pois naquela casa, Daniel tinha nascido e tinha ótimas lembranças de seu pequenino lá. Agora, Mariana e Will iriam fazer novas memórias naquele lugar. 2 meses depois, a farmacêutica engravidou e logo deu à luz a um menino a quem chamaram de Gabriel. O pediatra ficou muito emocionado com o nascimento de seu filho e falava que agora tinha 2 filhos, pois amava seu enteado como se fosse seu. Daniel também amava o Will como se fosse seu verdadeiro pai. E assim, Mariana estava completa e feliz novamente. Muitos anos depois, chegou o aniversário de 17 anos de Gabriel. Todos os 4 ainda moravam juntos e fizeram um almoço especial só entre eles para o rapaz. Daniel, nessa época, já estava com 29 anos e tinha seguido os passos do pai e se tornado um pediatra. Amava sua profissão e admirava seu pai, que era um homem muito bondoso. Gabriel também estava estudando para passar em medicina, mas queria ser oftalmologista. Longe dali, em outra cidade, Pedro ainda exercia seu ofício de cirurgião e ainda era muito influente e respeitado. Tinha enviado seus 2 enteados para estudar na Suíça e bancava a vida mimada deles, e Tairine vivia gastando o dinheiro do marido à torto e à direito. O cirurgião vivia muito bem de grana, mas ele não imaginava o que estava por vir. Um dia, Pedro tinha discutido com a esposa sobre a situação de seus enteados, que não queriam fazer absolutamente nada da vida. Brigaram tanto naquele dia que o médico saiu para beber e, quando recebeu um alerta no hospital, foi trabalhar bêbado e irritado. Foi então que, quando estava na cirurgia, acabou cometendo um erro gravíssimo. Cortou uma artéria do paciente, o que o levou a óbito. Como se tratava de Frederico Muniz, um deputado estadual, as notícias correram e todos ficaram sabendo que o renomado cirurgião era o responsável pelo falecimento do político. Isso acabou com sua carreira, pois o modo como aconteceu fez com que fosse confirmada a incompetência e negligência de Pedro ao se colocar um exercício tão complexo totalmente alterado. Pedro foi demitido e acabou perdendo seu CRM. Foi descascado pela mídia durante muito tempo e ainda descobriram a traição que o homem tinha feito com Mariana anos antes, o que fez com que sua vida fosse ao declínio. Assim que soube de todos os problemas que estavam envolvendo o marido, Tairine simplesmente o abandonou. Vendeu a casa sem que o esposo soubesse, pegou todo o dinheiro da venda e de uma poupança que o médico tinha guardado e foi embora para a Suíça morar com seus filhos, o deixando totalmente falido. Pedro provou do próprio veneno. Estava sozinho e na rua, totalmente desacreditado e devastado. Nesse momento, o fracassado sentiu falta de Mariana, decidiu procurar por eles para pedir seu perdão e tentar reerguer sua família. O iludido acreditava que Mariana ainda o amava, que tinha sido fiel e que ainda estava esperando por ele. Conseguiu descobrir onde a ex-mulher morava e ficou surpreso ao saber que ela tinha voltado para a mansão. Se alegrou, pois sabia que iria voltar a morar em uma casa confortável e luxuosa. Então, com o pouco dinheiro que tinha sobrado em sua carteira, pegou um ônibus até sua antiga cidade e foi correndo para a mansão. Enquanto isso, Mariana e sua família estavam em casa comemorando o aniversário de 17 anos de Gabriel, até que a campainha tocou e o rapaz se dispôs a atender. Gabriel sabia de toda a história da mãe e do irmão, sabia como eles tinham sido abandonados e como sofreram até que seu pai, Will, aparecesse em suas vidas. Mas o garoto não sabia como era a aparência do cirurgião. Então, quando abriu a porta e viu Pedro todo afobado e ofegante, apenas disse: "Boa tarde, senhor. Posso ajudar?" E Pedro perguntou sobre a ex-esposa. "Bom dia, rapaz. Eu gostaria de saber se a Mariana ainda mora aqui." "Sim, ela mora. É minha mãe," respondeu o jovem, fazendo com que Pedro desse um nó na cabeça. "Você é filho dela? É adotado, por acaso?"
falou o homem de uma forma bem grosseira. Então o Gabriel, que era muito educado, respondeu que não, que era filho biológico dela e perguntou quem queria falar com sua mãe. Nesse momento, Pedro pensou que talvez Mariana estivesse grávida quando se separaram e que aquele garoto poderia ser seu filho. Então, começou a conversar com o rapaz e em um momento da conversa, quando o homem disse que era médico, o jovem, todo sorridente, falou que seu pai, Will, também era. Pedro não podia acreditar. Will? William, meu amigo? Não pode ser, pensou. Então perguntou sobre esse Will e Mariana, e foi quando o rapaz falou brevemente sobre a história dos dois, de como o pai ficou com a mãe depois que ela e seu irmão Daniel foram abandonados cruelmente pelo cretino do ex-marido dela, e como os dois eram felizes até hoje. Imediatamente Pedro gritou: "Não abandonei não!" O que fez com que o garoto recuasse e o encarasse, feio, antes de dizer: "Então você é o cretino que abandonou minha mãe e meu irmão, né, seu canalha? Vejo que o senhor está bem miserável. Meus pais me falaram sobre você. Que covarde, mentiroso e infiel. Olha como fala comigo, seu moleque. Chama sua mãe agora que eu quero falar com ela", disse Pedro furioso. "Ela nunca mais vai querer te ver, seu imbecil. Some dessa casa", gritou o garoto e já foi fechando a porta. Mas Pedro colocou o braço para dentro e impediu o menino de fechar a porta. Então começou a gritar por Mariana. Logo a mulher, Will e Daniel chegaram correndo ao ouvirem aquela gritaria. E quando viram Pedro, ficaram pasmos. "O que está fazendo aqui na minha casa?", disse Will furioso. "Essa é a minha casa e essa é a minha esposa, William. Como pôde dormir com a minha mulher?", gritou Pedro. "Você roubou eles de mim, seu canalha. Você que abandonou eles, seu babaca. Vai embora da minha propriedade", gritou Will. Pedro se voltou para a ex-mulher e apelou: "Eu voltei por você e por nosso filho, amor. E você me traiu e engravidou desse cretino. Mas eu te perdoo. Vamos embora daqui juntos e deixar esses dois." Antes que o cretino continuasse falando besteira, Mariana simplesmente deu um tapa bem no meio da cara do canalha. "Some da minha casa e da minha vida, seu infeliz. Vai embora, ou eu vou chamar a polícia. Eu quero que vá para bem longe daqui, seu vagabundo." Mariana estava possessa de ódio. Então Pedro tentou ludibriar o filho. "Filho, sou eu, seu pai. Meu pai morreu. E quem me criou foi esse homem aqui. Eu não te reconheço e não quero te ver nunca mais", respondeu Daniel furioso e com lágrimas nos olhos. Bateram a porta na cara do homem e ele foi embora profundamente arrependido. Algum tempo depois, para não deixar Pedro na miséria, Daniel conseguiu um emprego de faxineiro para ele no hospital onde trabalhava, mas disse que nunca mais iriam se reconectar. Daniel nunca lhe dirigiu a palavra e o ignorava completamente. Quando o rapaz conseguiu uma premiação por ser um ótimo pediatra, seu discurso homenageando seu pai, Will, que foi quem o inspirou, comoveu a todos. E Pedro teve que assistir, lá do fundo, seu único filho chamando outro homem de pai. Daniel se casou e Pedro não foi convidado. Depois teve 3 filhos e o faxineiro nunca pôde ter contato com seus netinhos. O arrependimento veio tarde demais. Abandonado, sofreu amargamente e nunca mais se perdoou pelo que fez às únicas pessoas que um dia já o amaram. Linda estava destroçada. Deitada em sua cama, chorava incessantemente por uma perda para a qual não estava preparada: o falecimento de seu marido. Linda era uma mulher jovem de 30 anos e que tinha acabado de perder o amor de sua vida. Não haviam se passado nem 2 semanas que Felipe, após vários anos de tratamento contra a leucemia, tinha partido dessa vida com apenas 32 anos. Eram recém-casados, moravam em uma casa imensa e planejavam construir uma família bem grande para encher aquele lugar com vida. Felipe tinha sido um advogado de muito sucesso e deixou a esposa em boas condições.
Mas aquilo não importava, e era o fim para a jovem. Passou muito tempo em seu luto e não via mais sentido na vida. Seus sonhos tinham morrido e agora tudo estava acabado. Entretanto, depois de uns meses, a jovem acordou com o sol batendo em seu rosto e, por um momento, sentiu que aquele seria um dia bom. Como se os raios do sol recarregassem suas energias e, assim, a moça conseguiu se levantar. Era como se toda a dor tivesse virado apenas saudade. Era uma manhã de sábado, em que estava de folga, então resolveu passear no parque. Andava lentamente, observando os pássaros e as folhas das árvores balançando com o vento. Pensava na vida e como iria seguir daqui para frente, e estava receosa com algumas decisões que precisava tomar. Caminhou por vários minutos até que chegou à lagoa e se sentou em um banquinho que ficava mais afastado de onde estavam mais pessoas. Ficou lá por um tempo e viu o sol sumindo aos poucos entre as nuvens que pareciam carregadas. Então resolveu ir embora, antes que chovesse. Mas, imediatamente após um trovão, Linda começou a ouvir um latido de cachorro, como se estivesse chorando. Era um som abafado, e a jovem ficou procurando ao seu redor de onde estava vindo aquele som. Achou muito estranho, pois não estava vendo nenhum cão, mas ainda assim continuava ouvindo o seu choro. Foi se aproximando da beira da lagoa, e foi quando ficou sem reação por um momento. Viu um saco preto de lixo se mexendo, e era de lá que estava vindo o latido e o chorinho. Correu até ele e rasgou o saco. Não podia acreditar no que estava vendo. Era um filhotinho de vira-lata todo sujo e machucado, com uma das patinhas quebradas e com o rabinho amputado. Logo outro trovão aconteceu e o cãozinho começou a se encolher nos braços de Linda, com muito medo, e chorou de dor, por conta dos ferimentos. Aquilo cortou o coração da jovem, e então começou a chover. Linda saiu correndo pelo parque para se abrigar e ficou fazendo carinho no cãozinho e tentando acalmá-lo sempre que trovejava. Assim que a chuva diminuiu um pouco, voltou para seu carro e levou o cachorrinho direto para uma clínica veterinária. "Quem fez isso com você?" pensava a jovem, horrorizada com a maldade que fizeram a um cachorrinho tão pequeno. Chegou na clínica e lá cuidaram do bichinho. O devolveram todo enfaixado e com um gessinho na patinha, o que fez com que Linda sentisse uma certa afinidade com o filhotinho. Comprou algumas coisas no pet shop e então o levou para casa e começou a cuidar dele. "Agora seu nome é Toby e você vai morar aqui. Olha sua caminha. Você gostou?" disse a jovem, deitando o cachorrinho. Linda estava feliz. Por incrível que parecesse, para ela estava feliz. Passou o dia cuidando das feridas do cãozinho e brincando com ele, na medida do possível. Queria fazer com que ele se sentisse confortável com ela e que se acostumasse que agora aquela era sua casa. Ao final do dia, colocou o bichinho na caminha e foi deitar. Mas antes que pudesse pegar no sono, outro trovão aconteceu e Toby começou a chorar de medo. Linda pegou e colocou em sua cama. Ficou fazendo carinho no cãozinho e sempre que ele se assustava, a jovem falava com carinho: "Calma, calma, tá tudo bem, ok?" Os dois dormiram e assim começou uma amizade entre Linda e seu novo cachorrinho, Toby. Os dias foram se passando e logo Toby se recuperava com mais rapidez. Todas as noites, desde aquele primeiro dia, os dois dormiam juntos na cama e Linda ficava cada vez mais apegada ao cãozinho. Os dias viraram semanas, que viraram meses, e a jovem conseguiu, depois de muito tempo de luto, ir voltando à sua rotina, ao seu trabalho e, finalmente, parou de chorar. Sentia que nunca mais iria amar outro homem como amou seu marido, Felipe, mas agora ela tinha alguém que conseguia fazer com que seu coração se sentisse completo. Toby era o motivo pelo qual Linda começou a acordar feliz todos os dias. Não conseguia mais ver sua vida
sem aquela criaturinha a quem estava dando todo o seu amor e carinho. Não estava se sentindo mais sozinha e era como se tivesse encontrado uma nova razão para viver. A jovem viúva, quando brincava com Toby, o olhava correndo atrás da bolinha e só conseguia pensar: como é possível eu estar tão feliz de novo? É até estranho. E assim a vida daquela mulher mudou completamente. Os anos foram se passando e Toby a acompanhava em todos os lugares. Ele adorava passear no parque e sempre que passavam por aquele lugar onde Linda o encontrou, o cachorro parava e ficava olhando. Isso sempre deixou a jovem intrigada. Parecia que ele estava se lembrando daquele dia. Logo depois, ele voltava correndo para os braços da dona e Linda sentia que era como se Toby estivesse agradecendo por tê-lo salvo e o amado. Isso sempre apertava o coração da moça e ela respondia dando um abraço apertado em seu fiel companheiro. Passaram por vários momentos. Toby protegia aquela casa imensa enquanto Linda trabalhava e ao final do dia, quando a jovem chegava cansada, era só abrir a porta que todo o estresse ia embora, pois seu melhor amigo estava lá aguardando por ela. Era assim todos os dias. Ele a dava forças para aguentar tudo. Toby agora era a vida de Linda. Um dia, a jovem saiu para trabalhar e deixou sem querer o portão meio aberto. Toby não tinha o costume de sair de casa sem a dona, mas como passou um gato, o cachorro saiu correndo atrás do felino. Era muito dócil e não queria machucar o gatinho, queria apenas brincar. Mas como Toby já era um cão adulto e de porte médio, algumas pessoas se assustaram e chamaram a carrocinha. Linda chegou em casa e chamou por seu companheiro. Toby, a mamãe chegou. E achou estranho a demora. Começou a procurar pelo amigo, o chamando o tempo todo, mas quando se deu conta que ele não estava em casa, ficou desesperada. Começou a correr pela rua, gritando, Toby! Mas nada do cachorro aparecer. Seu coração já estava doendo e começaram a cair lágrimas de seus olhos. Toby, cadê você? Gritava a dona sem parar. Depois de horas procurando, voltou para casa desconsolada. Chorou a noite inteira e nem conseguiu dormir. Foi assim por 3 dias. O procurou em todos os cantos de seu bairro, colocou vários cartazes e, quando já estava perdendo as esperanças, um dos vizinhos ligou para a moça e contou sobre o ocorrido no outro dia. Seus vizinhos não eram muito agradáveis, por isso nenhum deles se incomodou em ajudar a viúva, pois achavam o cachorro barulhento e, como era um bairro residencial de alto padrão e como Toby era um vira-lata, não gostavam de ter um animal que não fosse de raça andando e enfeitando a vizinhança. Mas esse vizinho, vendo o sofrimento da Linda, resolveu falar onde o cão estava. Ela foi buscá-lo imediatamente e quando chegou lá, seu cãozinho já estava a latir e a pular de felicidade. O funcionário da carrocinha mal abriu a portinha da gaiola e Toby já saiu correndo até Linda. Era como se tivessem ficado anos sem se ver. Voltaram para a casa e agora estava tudo bem novamente. Quem não ficou feliz foram os vizinhos, chatos, que ela tinha. Mas o tempo passou, os dois se amavam como mãe e filho. Outra vez em que Linda achou que poderia ter perdido seu fiel amigo foi quando, em uma noite, muitos anos depois, Linda saiu com algumas amigas e deixou Toby em casa. Como a mulher morava sozinha e em uma enorme casa e muito chique, 2 bandidos planejavam invadir o local e roubar o máximo possível. Roger e Breno. Já faziam grandes furtos por aquele bairro e eram pessoas horríveis. Muitos vizinhos já tinham denunciado, porém a polícia nunca conseguiu pegar os 2 ladrões. Naquela noite, os criminosos viram Linda sair com o carro e resolveram entrar. Mas eles não contavam com a presença de Toby. O cachorro era um vira-lata de porte médio a grande e que dava medo quando alguém o enfurecia. Assim que os homens pularam o muro e arrombaram a casa, o alarme começou a tocar muito alto, fazendo com que Toby avançasse para cima deles e rasgasse a perna de Breno. Tudo virou uma confusão.
Os bandidos corriam, derrubavam tudo, jogavam coisas no cachorro, quebraram várias coisas na casa, destruíram tudo. Começaram a disparar pela casa toda, tentando acertar o cão, mas ele se desviava muito rápido. Um dos tiros acabou pegando no ombro de Roger. Então, em um momento, Breno, que estava com a perna machucada, caiu enquanto corria e, vendo que o cachorro estava muito agressivo e que não ia parar de atacá-lo novamente, o ladrão conseguiu acertar 2 tiros no pobre cãozinho. Toby caiu no chão e começou a gritar de dor, e foi então que os bandidos roubaram algumas coisas e trataram de fugir o mais rápido possível antes que a polícia chegasse. Mas estavam feridos e deixaram rastros de sangue pelo caminho, pois Roger estava tentando arrastar Breno, que não conseguia correr. Linda estava num restaurante com suas amigas quando recebeu uma ligação da empresa de segurança e voltou para casa correndo, já imaginando o pior. Quando chegou lá, havia várias viaturas na porta e muitas pessoas olhando em volta. A jovem chamou por Toby enlouquecidamente e começou a chorar quando viu que ele não estava vindo. Entrou correndo em casa e ficou apavorada quando viu tudo destruído. Foi então que viu seu amiguinho caído no chão, todo ensanguentado. "Não, Toby! Não!" gritava sem parar a pobre viúva. Os policiais a ajudaram a colocar o cachorro no carro da mulher e ela o levou às pressas para uma clínica veterinária. Passou a madrugada toda aos prantos, aguardando ansiosamente pelo fim da cirurgia. Deus não deixe ele morrer, por favor, eu imploro", pedia a jovem desconsolada. Linda temia pelo pior. Se lembrou de como se sentiu sozinha quando seu marido se foi e sentiu uma dor no peito, uma aflição inexplicável. Não estava pronta para passar por aquilo de novo. Não queria perder novamente alguém importante para ela, alguém que ela amava como um filho que nunca teve. Mas, para a alegria da mulher, Toby saiu bem da cirurgia e conseguiu sobreviver. O cachorro era um guerreiro, pois por sua causa, os 2 bandidos foram presos, já que estavam muito lentos devido aos ferimentos. A mulher, com os olhos cheios de lágrima, agradecida a Deus por não ter levado seu único companheiro. Depois que voltaram para casa, Linda e Toby receberam muitas visitas de seus vizinhos que agora estavam agradecidos. Mas Linda não se sentia mais segura morando sozinha em uma casa tão grande. Colocou a casa para alugar e se mudou para um apartamento em um prédio de 4 andares. E lá foram felizes por mais alguns anos. Toby continuava crescendo e permanecia fiel, brincalhão, e era a melhor companhia que Linda poderia ter. Era maravilhoso para ela chegar em casa e receber tanto carinho do amigo que a esperou durante o dia todo. O cachorro era um filho. Ela o amava mais que qualquer outra coisa no mundo. Sempre se lembrava de seu marido com muito amor, mas estava muito feliz por não estar mais sozinha. Ela era mãe, mas de um filho diferente. Deu tudo o que podia dar do bom e do melhor para seu leal amigo. Cuidou dele quando ficava doentinho, brincava até os 2 se cansarem, assistiam filmes juntos. Eram realmente muito felizes. Até que, passados muitos e muitos anos, quando Toby já tinha quase 10 anos, Linda, que na época já tinha 40, conheceu um homem muito bondoso, por quem se apaixonou. Chris adorava o cachorro e Toby também se divertia muito com o homem. Era como se o cão soubesse que sua dona estava mais feliz com a presença de Chris e também se alegrava. Era muito dócil e amável com ele e, como já não estava tão novo, não era mais tão brincalhão, ficando sempre no colo deles, recebendo carinho. Chris e Linda se casaram e tiveram uma filhinha. Toby amava a garotinha, brincava com ela, a deixava subir em suas costas, a protegia como se fosse sua cria. Por muito tempo foram apenas ele e Linda, mas agora era como se Toby soubesse que aquela era sua amada família e que faria qualquer coisa por eles. Tudo estava mais do que perfeito, mais do que Linda poderia imaginar. Entretanto, em um dia, Chris saiu para trabalhar à noite, pois era segurança noturno, e deixou Linda e a bebê em casa dormindo. O cachorro o acompanhou até a porta
E antes de Chris sair, deu um abraço no amigo e disse: "Protege elas, tá bom, Toby?" Toby deu um latido como se estivesse falando um "Sim, pode deixar comigo." E o homem se foi. Então o cão voltou para o quarto do casal, onde estava Linda e a bebezinha. Deitou aos pés da cama e adormeceu. Mas o pior estava por vir. Por volta das 3 da manhã, um vazamento de gás começou a acontecer no apartamento ao lado e não demorou até que uma explosão acontecesse, o que causou um incêndio que se espalhou por todo o andar de Linda. Toby acordou num pulo e correu para a sala para ver o que tinha acontecido, mas tudo já estava pegando fogo. Linda chegou logo em seguida e ficou apavorada. Voltou correndo para o quarto e pegou a filha, que já estava aos berros com o susto que levou. O prédio logo ficou todo em chamas e não demorou muito até que os bombeiros chegassem e tentassem conter o incêndio. Estava uma barulheira, gente gritando, gente correndo, coisas queimando, tetos desabando. Era tudo muito instável e estava muito perigoso para Linda, Toby e a bebê continuarem lá dentro daquele quarto. A mulher enrolou sua filha numa toalha molhada, molhou suas roupas e colocou uma blusa do marido molhada em Toby também. Estavam tentando sair do apartamento quando o teto desabou e a fumaça invadiu o local. O cachorro latia sem parar e Linda ainda estava desmaiada. Ele tentou puxá-la, mas a mulher estava presa entre os escombros. Linda foi recuperando sua consciência, meio atordoada, e Toby continuou latindo desesperado até que ouviram o choro da bebê. O cão imediatamente começou a puxar a toalha onde estava a bebezinha e olhou para sua dona, que falou: "Vai, Toby, leva ela." E voltou a desmaiar. O cão a levou até a escada e desceu com muito cuidado, se desviando de tudo e não deixando a bebê se machucar. E contra todas as possibilidades, conseguiu sair do prédio com a menininha. Chris, que soube da explosão em seu prédio, voltou correndo e estava lá embaixo chorando desesperado, implorando aos bombeiros que o deixassem entrar e salvar sua esposa. Estava gritando, dizendo que sua mulher e sua filhinha estavam lá, e foi quando ouviu várias pessoas falando: "Olhem, olhem, está vindo um cachorro, deixe ele passar, ele trouxe um bebê." Chris não podia acreditar. Correu imediatamente e pegou sua filhinha nos braços. Mas antes que pudesse falar qualquer coisa, Toby começou a latir sem parar, mostrando que tinha que voltar. Os bombeiros se aproximaram e Chris disse: "Minha esposa, ela ainda está lá dentro. Por favor." Então Toby voltou correndo e passou pelo fogo sem ao menos ter medo. Subiu as escadas, se desviando de todos os destroços, e entrou novamente em casa. Estava tudo pegando fogo. Avistou sua dona inconsciente e tentou puxá-la de todas as formas. Latia o mais alto que conseguia e tentava mais um pouco. Deu a volta por trás e tentou empurrar com a cabeça as tralhas que estavam prendendo Linda, mas não teve sucesso. Continuou tentando puxá-la sem parar quando os bombeiros chegaram e conseguiram resgatar a mulher. A levaram às pressas para o hospital. Chris estava arrasado e balançava sua filhinha em seus braços tentando fazê-la parar de chorar, enquanto Toby estava esperando lá fora, sentadinho na chuva. Mas infelizmente recebeu a pior das notícias. Linda não resistiu. Eu sinto informar, Sr. Chris, mas ela inalou muita fumaça e a intoxicação foi muito para ela, falou o médico. Chris caiu de joelhos com sua filhinha no colo e chorou. E lá de fora, em meio à chuva, Toby avistou o homem chorando, desolado, e começou a uivar inconsolavelmente como se soubesse que havia perdido sua amada dona. No dia seguinte, no enterro, Chris tentou levar o amigo para casa, mas Toby não queria sair de perto da lápide de Linda. O cachorro sentiu uma profunda tristeza por sua dona ter partido. Se ele pudesse falar, com certeza falaria o quanto a amava e o quanto era agradecido pelo dia em que ela o salvou naquele parque. Diria que adorou cada momento em que brincaram juntos e que adorava dormir na mesma cama, fazendo ela acordar cada vez que ouvia um trovão. Diria que nunca tinha se sentido tão especial
e que nunca haveria alguém como ela em seu coração. Diria que sentiria saudades e que nunca sairia de seu lado. Toby ficou perto do túmulo de sua dona pelos próximos 3 anos que ainda lhe restava. Chris o visitava sempre e levava comida e água. Logo, os visitantes começaram a se simpatizar pelo animal e sempre faziam um carinho nele. Achavam linda a atitude e a história daquele amigo fiel. E quando partiu, Toby foi enterrado ao lado de sua amada dona, amada amiga, amada mãe. E ficaram juntos, um ao lado do outro, para sempre. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela vai te emocionar também. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Um grande beijo e até o próximo vídeo.